noite, galera. Meu nome é Tairine Meu nome é Cananda, e nós fazemos parte do Projeto PAC. um podcast educativo feito por acadêmicos para difundir informações sobre cuidados paliativos. Então senta aí, Pega um café ou chá. e bora bater um papo. É com imenso prazer que recebemos a nossa convidada de hoje, a psicóloga e técnica de enfermagem Etienne Ignácio. Ela é pesquisadora responsável pelo artigo Nascimento e Morte, o apagamento do luto durante a perinatalidade, um documento incrível e que orientou a elaboração desse episódio. A gente vai disponibilizar ele ao final da gravação. É um privilégio ter você aqui, Etienne. Muito obrigada por você ter aceitado se juntar a nós para ter essa conversa. Fique à vontade para se apresentar e compartilhar um pouquinho com a gente sobre por que você escolheu estudar sobre o luto perinatal. Boa noite a todos, né? Olá. Eu me formei recentemente, né, em psicologia, porém eu tenho 7 anos de atuação na enfermagem, como técnica de enfermagem. E durante esse período eu atuei principalmente na UTI neonatal. Então, a questão do luto perinatal, do acolhimento, acho que foi uma das principais coisas que me despertou o olhar também para psicologia. Mas ficou um conteúdo latente, assim, né. Então acho que foi um dos principais combustíveis para eu me interessar tanto para estudar o luto. Estudei o luto perinatal, né, e também gosto muito de estudar o luto no contexto de racialização, em alguns contextos culturais, mas sempre com foco no luto em si. Para a gente começar então o nosso papo, para que todo mundo que está escutando a gente agora fique na mesma página. Você pode começar explicando para a gente, por favor, o que é o luto perinatal e quais são os principais diferentes tipos de luto que a mulher pode vivenciar na perinatalidade? O luto perinatal, ele vai perpassar todo o período da gestação, do parto, do puerpério. Em algumas literaturas vai falar que esse luto perinatal pode englobar até mesmo o contexto das tentantes. Então, aquelas mulheres que estão sempre tentando engravidar, mas por diversos motivos biológicos, sociais, não conseguem. Então, esse luto perinatal vai abarcar todo esse período. É importante destacar que as perdas, elas são muitas em diversos contextos, assim, tanto em questões de aborto, de natimortos, de óbitos neonatais, tanto os óbitos precoces quanto os tardios, né, tipo, acabou de nascer e morreu, como nasceu, foi para UTI, mas dentro desse período aí de neonatalidade, esse bebê foi a óbito. E além dos lutos reais, né, que são essa perda física mesmo, a gente também pode considerar os lutos simbólicos, que é o caso das tentantes, mas também no caso de gestações de risco, nascimento prematuro, malformações. Então, a partir do momento que a gestante, ela tem esse embate entre o bebê idealizado e o bebê real que ela vai ter, ou que no caso ela pode não ter, ela vai passar por um processo de luto. E a gente sabe que, assim, o luto, ele é um tema que ele ainda é muito cercado, né, por vários tabus. A gente tem uma certa dificuldade em falar sobre ele. Você acredita que o processo de luto, ele se intensifica quando a gente pensa especificamente no caso do luto perinatal? Eu acredito que sim. A gente ainda vive numa sociedade que ela é cercada por ideais patriarcais, né. Então a própria identidade da mulher, a partir da assim, sempre tem aquelas tias do pavê, que quando você tá namorando, pergunta quando você vai casar, quando você casa, pergunta quando que você vai ter filho. Então a identidade da mulher, ela vai perpassar muito essa ideia da gestação, do quanto ela vai conseguir produzir e reafirmar essa identidade. Então a gente já junta um assunto que é a identidade da mulher, que já é cercada por tabus, com a questão do luto. Se eu não me engano, a Elizabeth Kubler-Ross, ela fala que nós humanos tentamos de alguma forma evitar a morte, porque a gente evitar pensar nela, porque a gente acredita que pensar nela vai atrair ela. Então a gente cria uma mistificação que vai muito além de só estigmas sociais, né. Então, quando ocorre o aborto, quando ocorre a morte desse filho, essa mulher acaba muitas vezes ouvindo aquelas frases
já pré-ensaiadas, de tipo, é melhor assim, ou logo você engravida de novo. Então, essas mulheres, elas tentam sempre mascarar essa dor, porque afinal esse bebê, esse feto, nunca viveu para além dela, né? Ele até então era um conteúdo só dela. Então, isso gera vários tabus por conta, de ser um universo tão íntimo e tão particular, né? Que perpassa vários contextos. Por exemplo, falar de uma gestação de risco aqui no Brasil não é a mesma coisa de se falar de uma gestação de risco nos Estados Unidos, ou mesmo em questões culturais, né? Um aborto na nossa sociedade não é visto da mesma forma que numa sociedade indígena, do que em um outro tipo de configuração social. Então, são vários tabus que vão abarcar e se interrelacionar nesse assunto do luto, ou do luto perinatal, ou mesmo da gestação. Aproveitando que você está falando disso, dessas questões psicossociais que atravessam na vida dessa mulher que vivencia uma perda, a gente vê na prática que muitas dessas mães, elas relatam que elas não têm direito de viver esse luto, né? De experimentar e também, no caso, cultivar essa dor, viver essa dor por uma pressão social, por apagamento dessa perda. E a gente queria entrar um pouquinho mais nesse assunto, perguntar para você quais são os aspectos psíquicos mesmo que atravessam essa mulher, como que isso pode impactar a vivência desse luto. Um dos principais fatores é a questão do reconhecimento social, né? A gestação e o aborto, ele se trata de várias questões que vão ser feridas na própria identidade dessa mulher. Então, teve um artigo que eu li, eu não vou lembrar o nome da autora, mas uma das entrevistadas falam que o aborto é uma gravidez ao contrário. Porque até então ela precisava comprovar que ela estava grávida, e a partir daquele momento ela precisou comprovar que ela não estava mais grávida. Isso vai trazer várias consequências para a psique dessa mulher, né? Dessa gestante. Então, a gente está falando de agravamentos de quadros depressivos, de quadros ansiosos, transtorno do estresse pós-traumático pode acontecer, uso e abuso de substâncias psicoativas nessa tentativa de esquecer e de fugir dessa dor, dessa realidade, agravamento constante em quadros que já existiam, né, de psicopatologias já existentes, que agora vão se somar a essa perda. Alguns estudos também falam que quando essa mulher engravida de novo, o nível de ansiedade que ela vai ter vai ser o dobro, porque ela não está passando só por uma gestação, ela está passando por uma gestação depois de uma perda. Então, tudo para ela vai ser sinal de ansiedade, tudo para ela vai se transformar em medo, né? Vai realmente ficar e perpassar e talvez até agravar a condição, de uma culpabilização social. Tem um dos estudos que uma das gestantes ela fala que ela conseguia controlar o quadro de diabetes dela quando ela estava no hospital, mas que a comida que ela tinha acesso quando ela ia para casa era outra. Então ela não conseguia fazer esse controle da diabetes e a criança nasceu prematura por conta disso. Então, assim, além dessa ferida narcísica, não conseguir gestar um bebê forte, um bebê saudável no tempo certo, ela tem essa culpa de ela não conseguir dar essas condições. Então, essa mulher, ela vai se culpar e vai se perpetuar por várias coisas, que não tem como a gente falar de saúde mental sem falar da pauta social, né? E nesse caso é a mesma coisa, não tem como a gente falar sobre uma gestação ou sobre um processo de luto saudável se as condições socioeconômicas dessas pessoas não conseguem prover isso de alguma forma. Então, que a gente foi para essa pegada mais de pauta social, a gente queria te perguntar se existe alguma diferença na experiência e também no acolhimento do luto perinatal em função tanto do recorte socioeconômico quanto racial da mulher que está passando por esse luto. Eu acredito que sim. Eu li pouquíssimas coisas
tanta propriedade nesse recorte específico. Mas a gente está falando de uma sociedade que ela é sim racista. Até então, tinha se saído pesquisas que, por exemplo, se usava menos anestesia em mulheres negras do que em mulheres brancas. Então, a gente está falando de um recorte que ele é marcado por diversos tipos de violência, né? Então, até mesmo a questão cultural e religiosa. Tem determinadas religiões que elas vai precisar de todo um preparo para se despedir desse corpo, né? Vai precisar passar por uma higiene específica, por uma defumação específica, por um preparo específico que geralmente não consegue se ofertar no hospital, né? Nesse contexto clínico e institucional, a gente não consegue prover a saúde plena. E isso inclui esses recortes, né? É muito triste e engraçado pensar que a questão de se ter um prematuro extremo aqui no Brasil, ou em uma cidade pobre, se ter um prematuro extremo em uma grande cidade, são duas coisas completamente diferentes pelo nível de acesso, pelo nível de tecnologia, pelo nível de preparo profissional. Então, o recorte social ele vai impactar demais essa vivência, porque não tem como a gente tirar o sujeito da sociedade que ele está inserido. Aproveitando que você acabou falando, então, todo esse recorte racial, essas questões, no caso, que é um processo realmente muito permeado por várias violências, você percebe que existe uma falta de preparo dos profissionais para lidar com a morte no início da vida, né? E que essa dificuldade ela pode impactar tanto as mães quanto as famílias que estão enlutadas, estão vivenciando esse luto perinatal. Eu acho que tem muito em relação à nossa a própria frustração quanto profissional, né? Porque muitos profissionais eles vão aí como uma estratégia de promover autossaúde mental, né? Uma estratégia de se autodefender, eles vão passar por processos de cristalização. Então, para alguns profissionais, esse aborto é só mais uma curetagem, esse parto é só mais um parto prematuro. Esse bebê é só mais um. Aqui na UTI tem 30, tem 20, tem N ou outros bebês. Então, eu acredito que para o profissional também seja uma estratégia de defesa. E é claro que a gente também está falando de acesso ao conhecimento, né? Como a morte é um tabu, querer estudar sobre, ou quantos congressos há sobre o morrer, né? Quantos congressos há sobre paliativismo, ainda mais nesses contextos específicos de neonatologia. Aqui eu sei que específico de neonatologia, eu conheci uma médica intensivista, aqui em Limeira, né? Que é aqui do ladinho, no estado de São Paulo, mas era uma que realmente conseguia ter essa atenção própria, de realmente sentar e explicar o processo e dar tempo a essa família para entender o processo. Porque não é só falar, olha, seu bebê está morrendo, né? Cada família ela vai precisar de uma estratégia diferente. Tem família que vai querer entender o porquê, tem família que vai querer ter esse tempo de digerir essa informação, tem família que vai querer pegar no colo. Então, quanto aos profissionais, há sempre esse embate do o quanto o profissional se esperava ser super poderoso no sentido de evitar a morte, no sentido de conseguir curar todos os pacientes. Também a questão da educação, que ela é muito deficitária, apesar desse aporte, né, de tipo, estamos falando de médicos, enfermeiros, de grandes centros, mas ainda assim há ignorância, né, no sentido de não saber sobre determinados assuntos. E tem relatos de pessoas próximas, né, de pessoas que eu conheci como amigos mesmo, não no contexto de pacientes, mas que elas falaram para mim, tipo, quando eu abortei, o médico falou que era normal, todo mundo aborta, toda mulher vai abortar a primeira gestação. Tipo, não é normal, né? Mas a saúde da mulher, ela é tão
ignorada, às vezes, que mesmo um profissional da área acaba lidando assim como se fosse só mais uma coisa, só mais um percalço no meio do resultado final, né? E isso realmente, isso comprova que a educação, não tem como a gente fugir da educação. Seu artigo, ele traz para a gente uma discussão sobre como a perda gestacional ela pode ser minimizada por esses profissionais da saúde. A gente queria te perguntar quais que são as estratégias, as ferramentas que esses profissionais podem implementar para que esse atendimento seja mais humanizado. E também como que esses profissionais podem oferecer um suporte adequado, não só para a mulher, mas também para a família enlutada durante esse processo de luto perinatal. Eu acredito que uma das principais estratégias seja a gente pensar numa equipe multiprofissional, né? Não é só a equipe médica, não é só a equipe de enfermagem, não é só a psicologia que vai promover esse tipo de saúde. A gente precisa pensar numa saúde no contexto amplo, né? Bio, psico, sociocultural. Então, uma saúde que vai abarcar todos esses aspectos. Então, uma estratégia que eu vejo que há artigos que falam que ela está sendo muito benéfica é a implementação do pré-natal psicológico. Então, você não vai só chegar nessa gestante quando ela for uma gestante de alto risco e falar para ela: olha, você é uma gestante de alto risco, isso pode acontecer. Realmente, no meio das consultas médicas, também acontecer um acolhimento psicológico para tratar as ansiedades, para se for o caso de uma gestação de risco, de uma possibilidade de aborto, ela já ter esse contato com uma equipe de psicologia treinada para não ter esse embate de que a saúde psicológica ela é algo só para uma parcela doente, né? Ainda tem muito esse dilema de que, por que eu vou procurar um psicólogo se eu não sou louco? E não é isso, tipo, é um aspecto importante a ser tratado da saúde. E também pensar nesse pré-natal de uma maneira ampla, de não ser só a gestante, mas ser todo o contexto, né? Toda a família nuclear que vai acompanhar ela nesse processo. Então, a rede de apoio, de certa forma, ir implementando isso seja na ESF, seja nos convênios, aqueles cursos de doulagens, né? Aqueles cursos de preparo para gestante, e trazendo esses assuntos numa forma de trazer o conhecimento do que pode acontecer, sanar as dúvidas, para se caso acontecer, a gente já ter uma base para se trabalhar, né? E depois, se for o caso de esse bebê, essa mãe ir para uma UTI, esse bebê ir para uma UTI neonatal ou mesmo vir a óbito, ela já está familiarizada com o serviço de psicologia, ela já está familiarizada com receber esse tipo de atenção. E aí, sim, implementar grupos terapêuticos que sejam específicos desses assuntos. Então, fazer um grupo terapêutico das mães que perderam, um grupo terapêutico das famílias que vivenciaram esse tipo de perda, porque é uma ferida que não vai focar só na mãe, né? Óbvio que ela merece uma atenção maior por conta de os hormônios que também vão oscilar, todas as coisas que ela vai vivenciar no próprio corpo, mas a gente precisa pensar que toda a rede de apoio dela vai se encontrar fragilizada nessa perda, né? E talvez pensar também na questão de um grupo terapêutico para os profissionais que atuam nessa área, para a gente prevenir essa cristalização como uma estratégia deles se protegerem, de trazer esse apoio, trazer esse suporte para eles, para que eles, estando bem com eles mesmos e com a frustração de que eles não vão salvar todos os pacientes, eles consigam ser mais humanos na tratativa dessas famílias. A partir da sua vivência, da sua experiência, você vivenciou essas estratégias sendo aplicadas? Você conseguiu participar de alguma estratégia assim? Você conseguiu perceber mudanças, resultados, como as mulheres elas lidavam com o luto nesses espaços onde elas foram acolhidas para falar sobre o luto perinatal? No sentido de grupos terapêuticos, eu não tive nenhum contato.
O que eu tive contato foi essa tratativa mais individualizada da família enlutada mesmo. Então, desde o processo de dar a notícia, no contexto de uma UTI neonatal, que era referência na região, então sempre que a gente tinha um óbito, aí se reunia a equipe, então aí, geralmente ia o médico plantonista, a enfermagem e a psicóloga, né, a equipe de psicologia, ia até o quarto que a mãe ainda estava internada, ou então chamava a mãe nesse contexto, chamava a família, permitia que, ai, porque lá só podiam entrar os pais durante todo o dia e os avós podiam entrar uma vez por dia. Então, nesse contexto de uma criança que estava indo a óbito, que estava caminhando para o óbito, que já tinha entrado em cuidados paliativos ou síndromes específicas, então liberava o acesso dessa família para que essa família pudesse viver esses momentos. Então, eles iam lá, nomeavam a criança, se era uma família que a intervenção religiosa do batismo, dessas coisas eram importantes, então eles permitiam, e aí a gente ia fazendo esse cuidado individualizado dessa família nesse contexto. Às vezes, a mãe trazia uma roupa específica do bebê, que queria muito ver o bebê com aquela roupa, colocava, vestia, deixava mais tempo no colo, no canguru. Então, esse cuidado mais individualizado. No pós, eu sei que algumas mães ainda voltavam para fazer o atendimento com a psicóloga. Mas assim, porque geralmente elas precisavam passar no banco de leite para fazer o acompanhamento, para ver se o leite estava secando, se a medicação para secar o leite estava fazendo efeito. Então, nesse momento, a psicóloga do hospital ia encontrar com ela para continuar esse apoio, né? E quando era necessário, quando a equipe via que era necessário, fazia os encaminhamentos para dar seguimento em outros profissionais para promover saúde mental, saúde ampla. Você falando principalmente sobre essa questão até de fármacos para secar o leite, a gente percebe que tem dificuldades que os pais, que as mães passam, que assim, a gente nem imagina, né, no cotidiano. Então, eu queria te perguntar quais são as principais dificuldades que você identifica que são enfrentadas tanto pelas mães, quanto também pelo casal e pelos familiares que estão vivenciando esse luto. As questões biológicas e hormonais da mãe com certeza vai impactar, né? Estudos já falam que para a parte hormonal de uma mulher se regular depois de uma gestação leva 2 anos. Então, no meio de todo esse turbilhão hormonal, emocional, imagina o quanto essa perda vai impactar, né? Esse luto vai impactar. Quanto ao restante da família, principalmente aí pensando, né, o marido, o pai da criança, a gente vive numa sociedade que ela é machista. Então, os homens não são acostumados a falar como se sentem, né? A ter esse tipo de atenção para conseguir falar mesmo. Então, é sempre bom a gente pensar que, até para se fazer esse tipo de acolhimento, a gente vai estar tratando com questões, assim, inúmeras. Em relação ao restante da família, né? A gente tem pouquíssima literatura que vai tratar sobre o luto infantil. Então, como que você trabalha essa questão do seu irmãozinho morreu, sua irmãzinha morreu? Como que faz esse acolhimento, né? Então, a gente precisa pensar aí em estratégias que vão promover meio que a tradução desse conhecimento, para a gente tirar um pouco do acadêmico, tirar um pouco das nomenclaturas e tudo mais e transformar isso para a sociedade. Então, fazer um acolhimento de uma maneira que a família realmente se sinta acolhida. E não, tipo, só estou falando com esse profissional porque me falaram que eu tenho que falar. Tratar esses cuidados, tratar que muito provavelmente essa família ou ela vai estar super fragilizada no sentido de tudo que você fala, ela vai chorar,
ela vai se emocionar, ela vai vivenciar isso dessa forma, como ela também pode estar super fragilizada e vivenciar isso de uma maneira a causar embates. Então, você vai falar com ele, com essa família, com essa pessoa, e ela apresenta resistência. Porque o processo de luto, ele é muito individual, ele é muito subjetivo, né? E cada um vai enfrentar de um jeito, cada um vai vivenciar isso de um jeito. Então, talvez fazer aquelas coisinhas de tipo, vamos falar sobre o sentimento à medida que que você consegue falar sobre os seus sentimentos. E tratar isso sempre nessa forma individual mesmo, né? Porque às vezes a mulher ela tá tão fragilizada na identidade dela que tem coisa que ela não vai conseguir falar na presença do parceiro ou na presença do filho, ou a criança, se ela já tem ali um entendimento melhor da situação, ela tipo pode não querer causar uma preocupação a mais nos pais. Então, saber tratar no coletivo ali, numa terapia familiar, o que dá para se tratar numa terapia familiar, mas também conseguir trazer isso, um momento de atenção para cada componente dessa família, e pensar até na questão da família ampla, né? Os avós do bebê, as tias, quem convivia e quem dava afeto, né? Porque o luto ela é a perda do objeto do afeto, né? Então, para todo mundo que de alguma forma desprendia afeto, desprendia essa energia para esse bebê, para essa família, ela precisa receber de alguma forma uma atenção, precisa receber também um certo cuidado específico à medida que esse sujeito precisa. Aproveitando que você entrou um pouquinho no tópico do apagamento da identidade, que a gente vê também é que muitas mulheres, durante o processo da maternidade, elas têm um apagamento da individualidade, muitas vezes elas têm uma falta de um apoio emocional e até sofrem com o abandono do parceiro em alguns casos. E aí, especificamente, na questão do luto perinatal, na questão da solidão dessas mulheres vivenciando esse luto. Que essa solidão, que isso afeta o luto perinatal e de que maneira que a gente consegue acolher essas mulheres para que elas não enfrentem essa dor sozinhas. É permitir que seja criado ambientes, e aí não ambientes físicos, né, mas ambientes que essa mulher ela vai se sentir confortável de aos poucos se desprendendo dessas dores, porque o luto perinatal, o luto de um bebê, ele vai bagunçar com toda a ideia cronológica dessa mulher, planejamento cronológico dessa mulher. Então, assim, com tantos anos eu engravidei, com tantos anos minha criança estaria com 5, 10, 15 anos, agora ele estaria na faculdade, ou agora ele estaria brincando com isso e com aquilo. E o se desfazer dos objetos, né, do enxoval do bebê, ele é visto como, se não um ritual, porque à medida que vai se arrumando essas coisas, ela pode tanto compreender aquilo como uma forma de prestar os cuidados, né, e o carinho para esse bebê que se perdeu, como também uma forma de traição. Então, eu acho que às vezes as pessoas ficam tão focadas, do tipo, mas você tem que desfazer esse quarto, você tem que se desfazer dessas coisas, ou mesmo guarda para o próximo. É realmente tentar conversar com essa mulher para perceber como ela está entendendo essa situação, como ela está vivenciando cada etapa desse luto. Ela está vivenciando esse desfazer dos objetos à medida que ela está ainda cuidando desse bebê, ou ela está se desfazendo dos objetos porque ela está sendo forçada e ela está enxergando isso como uma traição. Não tem uma receita de bolo para tratar o luto. Não tem como a gente falar, tipo, faz isso que vai dar certo, porque cada um vai vivenciar isso de alguma forma. Mas principalmente promover ambientes que essa mulher ela se sinta confortável a falar, confortável a expor os seus sentimentos sem que ela possa de alguma forma sofrer algum tipo de repressão. Do tipo, será que se eu falar agora eu tô aliviada? Será que já deu o tempo que esperavam? Ou será que eles vão esperar que eu sofra mais 2 meses?
Ou às vezes as pessoas, tipo, você tem que sair, você tem que viver, você tem que ir pra festa, você tem que ir pra tal e tal lugar. Mas essa mulher não quer, porque essa família não quer estar nesse lugar, porque provavelmente esse lugar vai trazer memórias. E o pior do que memórias reais de coisas que ela viveu, ela vai trazer memórias de expectativas. Então, aquilo assim, eu vou no parque da cidade, mas quando eu estava gestante, eu já imaginava ele brincando no parquinho. Então, ela vai vivenciar um luto diário, né? Vai ser sempre coisinhas que essa família vai sofrer diariamente a cada vez que ela pensar nesse bebê. Então, realmente promover ambientes que ela possa falar sem tabu nenhum, mesmo que seja para falar coisas que a população geral vai achar um absurdo, porque a dor é algo específico, né? Essa dor do luto, ela é algo muito individual. Então, o que às vezes uma pessoa pode achar um absurdo é literalmente o que ela está sentindo, é o que ela está conseguindo traduzir em palavras. A gente pensou aqui numa pergunta durante a gravação que talvez seja um recorte muito específico e que a sua experiência não abrange. Por favor, comunique a gente caso isso seja acontecer. Mas o que acontece? Na nossa formação em específico, aqui na UFSJ, a gente tem a oportunidade de estagiar na Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, que é a APAC, aqui de São João del Rei. E é muito comum a gente ver gestantes lidando com quadros de depressão em antecipação à separação do seu bebê após alguns meses do parto. E a gente queria, assim, te perguntar como você poderia ter uma abordagem que auxiliasse o enfrentamento desse luto de separação por essa mulher. Eu acho que eu não vou ter tanto conhecimento assim científico para falar sobre, né? Apenas tipo, essa mulher ela vai enfrentar o luto do idealizado, né? O luto da vivência que ela construiu, do que ela esperava. E aí vai ser vários contextos. Essa criança, ele vai ir para a família ampliada? Vai continuar no contexto familiar dessa mulher ou essa criança vai ir para uma rede de adoção, né? Essa mulher vai ter essa possibilidade de reencontro, porque pode acontecer duas coisas, ó, né? Eu já vi quando eu trabalhava na UTI Neo, em relação a substâncias. A mulher ela teve o parto dela em um momento que ela estava substâncias que ela tinha usado e ela usou esse bebê como uma forma de combustível para ela deixar de usar as substâncias, né? Eu lembro que o primeiro bebê dela foi a óbito por conta da prematuridade extrema, mas depois de uns 3 anos, acho que logo eu saí do hospital. Depois de uns 3 anos, a gente encontrou ela na maternidade, porque ela tinha tido um outro bebê e ela estava limpa desde a perda, né? Eu não sei se essa instituição ela também lida com essa questão do uso de substâncias, mas pensando aí no como a gestação ela pode impactar na identidade dessa mulher, pode ser tanto benéfico quanto maléfico, no sentido de como ela vai lidar com isso, né? Ela pode tanto se culpabilizar ainda mais pelo fato e aí, de alguma forma, se perder de vez, como ela pode usar isso como combustível para ela se reestruturar. E assim, eu sei que você falou um pouquinho sobre isso ao longo das perguntas que a gente fez nesse episódio, mas a gente queria te perguntar o que você recomenda, então, para profissionais de saúde, para familiares que desejam, então, acolher essas mulheres que estão vivenciando não só o luto perinatal, mas muitas vezes também a solidão, a falta de suporte. O que você recomenda? A gente, como uma sociedade como um todo, a gente começar a pensar que a morte ela não é um conteúdo que ela tem que ser evitado, né? O conhecimento ele vai prevenir certas lacunas, certos medos, né? Então a gente olhar para a morte com carinho. A morte ela é uma etapa da nossa vida que
infelizmente ou felizmente, a gente vai ter que cumprir. É a final, mas a gente vai ter que cumprir. Então, se antes de chegar no luto perinatal, no luto como um todo, a gente já começar a tentar entender a ideia da morte, a ideia do morrer, né? Já ir meio que semeando esse caminho, porque quando acontece, a gente já tem uma, uma ideia pré-estabelecida a respeito. Quanto profissionais, quanto médicos, equipe múltipla aí, a gente precisa cada vez mais estudar sobre. Então, buscar fóruns, buscar livros, buscar congressos, sair um pouco da caixinha do só porque eu sou neonatologista, eu não posso ler sobre paliativismo, só porque eu sou psicólogo da abordagem X ou Y, eu não posso ler. Tipo, você deve ler, você pode ler. E isso vai trazer uma qualidade de atendimento, uma qualidade de promoção de saúde muito ampla. Para os familiares, entender que nesse contexto está todo mundo passando, está todo mundo fragilizado. Então, como eu falei, de a gente pensar na morte, né? Pensar no problema antes que realmente se torne, que elas aconteça, vai ajudar a gente para quando acontecer, a gente já ter uma estratégia para pensar e para lidar com ela. Às vezes a gente pensar em plano funerário. Para que eu vou pensar em plano funerário se eu não vou morrer agora? Mas para você já saber o cuidado que você acha certo ter com aquele corpo, que você acha certo ter naquela despedida. Ai, quando eu morrer, eu quero ser cremado porque isso e aquilo. Quando eu morrer, eu quero que seja tudo doado. E isso vai ajudar até mesmo para a família não ter essa preocupação do aconteceu e agora? Já está tendo que lidar com tanta frustração, com tanto sentimento e ainda pensar toda nessa parte, por que não burocrática, né? Porque morrer é burocrático no mundo que a gente vive, infelizmente. E promover conversa. No ambiente familiar é conversa. Conversar quando se quer conversar, no sentido de usar palavras, mas promover diálogos amplos, né? Às vezes você não precisa chegar para essa mulher ou para sua filha que perdeu o bebê, e você não precisa falar para ela, tipo, você perdeu e eu te amo, ou essas coisas, mas gestos e ter paciência. Porque é aquilo, o processo do luto, ele pode tanto estar muito emotivo, quanto e no mesmo minuto a pessoa tá cheia de raiva, ela tá cheia de ódio, né? Acho que aquele livro da Elizabeth Kübler-Ross, que ela vai nomeando cada etapa do luto, embora no livro ela esteja falando sobre o auto-luto, né? Sobre o processo de morrer, ainda assim dá um parâmetro para a gente entender como vai ser essas etapas. E ninguém vai passar, não é um tempo cronológico em cada etapa, né? Às vezes é um start que vai de uma fase de raiva e negação para uma fase de barganha. Então, às vezes é um start. É entender que vai ter muita mudança, porque realmente tem muita coisa acontecendo. Mas então, Etienne, na sua prática, você consegue perceber e identificar esses estágios do luto nessas mulheres? Sim e não. Porque às vezes o sentimento que essa pessoa vai passar, ele está muito próximo, né? Aquilo que eu falei, uma fase de negação pode pular para uma fase de barganha, e embora a Elizabeth Kübler-Ross não fale sobre isso, mas eu acho, na prática, as pessoas podem retroceder um estágio ou voltar para outro estágio, né? Porque é cada chavinha que vai virando, né? Aconteceu uma coisa, essa pessoa tem um insight, ela vai passar por um processo, ela vai passar por uma reflexão nesse processo do luto. Então, às vezes ela tá super bem entendida. Você acha, finalmente chegou na fase de aceitação, ela tá super bem resolvida. E acontece uma coisinha e vira essa chavinha e ela volta para a raiva. Porque é muito individual, vai variar muito
de qual contexto sociocultural essa pessoa está inserida. Na minha pesquisa de TCC, eu tratei sobre o luto no contexto racializado, né, no contexto de a relação do luto com a intolerância religiosa, né, em pessoas do candomblé e da Umbanda. Porque a religião, ela também é uma estratégia de coping, né? Ela também é uma estratégia para você tratar com esse luto. Às vezes a gente quer fechar esse saber do só o saber científico que importa. Só que a religião, ela entra como uma estratégia para essa pessoa aceitar, compreender e construir o luto dentro dela. Aquilo que eu falei do preparo com o corpo, a forma como ela entende que deve ser esse morrer, que deve ser esse preparo do corpo, está muito ligado a isso. Então, às vezes uma pessoa que tem uma vivência religiosa muito forte, ela vai chegar na fase de aceitação mais rápida. Como pode ser que não, né? Que por ela ter uma vivência religiosa muito forte, ela vai chegar pro Deus dela, pro ser supremo dela e vai questionar ele, vai entrar na fase de barganha ao invés de entrar na fase de aceitação. Então é muito, apesar de se ter muito conteúdo, muito estudo, o luto ele ainda assim é um processo muito individual. E você acha que tem alguma forma da gente abordar os cuidados paliativos que mais se encaixem em cada um desses estágios? Pensando que o cuidado paliativo, ele vai sempre buscar uma forma de bem-estar pleno, então sim, se o paciente está numa fase de raiva, né, a família está numa fase de raiva, de negação, que quer quebrar tudo, por que não a gente permitir que ele quebre tudo? Né? Às vezes entrega um papel que ele possa rasgar, que ele possa jogar, leve ele para um lugar que ele possa gritar aos pulmões. Então, o cuidado paliativo, nessa questão de promoção de saúde, ele vai se encaixar em cada parte, porque ele vai se moldar à necessidade daquele paciente, à necessidade daquela pessoa. Então, é realmente oferecer aquilo que a pessoa está precisando, à medida que ela vai precisando, porque a demanda sempre vai surgir, né? Ela vai passar de uma fase que ela está lá chorando e você está acolhendo esse choro para uma fase que ela quer quebrar as coisas. E óbvio, né? Sempre garantindo a segurança dela e de outrens, mas promover de certa forma que ela quebre alguma coisa. Ou se ela quiser escrever uma carta de barganha, deixa eu escrever uma carta de barganha, torne isso humanizado, né? Acho que o paliativismo ele vem muito nessa questão da humanização. Então, esse atendimento humanizado, esse atendimento individual, ele vai conseguir se moldar a cada etapa do luto. Para concluir nossa conversa, a gente tem uma tradição nesse podcast. Como a gente forma um podcast sobre cuidado paliativo, a gente entende que cuidado paliativo ensina pra gente o que faz a vida valer a pena. A gente sempre pergunta no final de cada episódio para os nossos convidados o que eles acham que faz a vida valer a pena. Só que eu acho que para esse episódio compensa a gente mudar um pouco essa tradição. Ao invés de te perguntar o que faz a vida valer a pena, eu queria que você deixasse um recado para essas mulheres que estão vivenciando o perinatal. O que, na sua opinião, apesar dessa dor, faz ainda assim a vida continuar valendo a pena? É respeitar o seu tempo, sabe? O luto, independente se você é uma tentante e você está tratando com um luto simbólico, se você teve o seu bebê e ele foi a óbito, independente de qual momento, é respeitar o seu tempo. É entender que antes de você sair para o mundo e mostrar o quanto você está de boa com isso, é se entender. Tirar um tempinho aí para você refletir sobre o que isso significou para você, quais memórias você quer guardar, quais memórias você quer levar, e tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem se uma hora você estiver chorando com a roupinha do bebê,
uma hora você se pegar pensando em qual brinquedo ele estaria usando, qual brinquedo ele mais gostaria, tá tudo bem, sabe? Se respeitar é também respeitar a memória desse bebê, é respeitar a existência desse serzinho que esteve com você durante o período que for. Não se colocar o peso de eu vou engravidar de novo, será que eu vou amar o próximo como eu amei esse? Porque primeiro você tem que cuidar das suas feridas, né? O processo biológico de gestar, ele requer certos cuidados, né? Uma cesárea demora aí 6 meses para cicatrizar. Então, quanto tempo você vai se deixar cicatrizar dessa perda? E, de certa forma, buscar algo que faça valer a pena para você, de, tipo, algo que faça sentido para você, dentro do seu contexto sociocultural, socioeconômico, o que faz sentido, o que te dá prazer, o que você entende como uma forma de se cuidar. Porque se você vai carregar esse serzinho no seu coração e na sua memória para o resto da sua vida, se cuidar é uma forma de cuidar desse ser. Então, coloque um pouco desse carinho que você está entregando para esse serzinho em si mesma, né? Se respeite à medida que você respeitaria esse bebê. Cuide de você à medida que você cuidaria desse bebê. Eu acho que eu não tenho nem comentários. A gente percebe que é um tema muito denso, mas você fala com uma propriedade que dá uma segurança pra gente, sabe? Assim, sei que provavelmente não vou lidar com isso durante a minha formação, mas que se eu tiver que lidar agora, eu vou estar muito mais preparada para isso do que eu estava no início do episódio. Muito obrigada por você ter topado participar aqui com a gente. Assim, eu li seu artigo também, achei assim, sensacional. Tô fascinada pelo assunto desde que eu li. E ter esse momento aqui com você, ver você falando sobre o assunto, é muito enriquecedor pra gente. E assim, falo isso assim, não da boca pra fora, mas de coração mesmo. Muitíssimo obrigada por ter topado estar aqui com a gente hoje. Foi muito valioso, gente. Gente, muito obrigada. Muito obrigada por ter encontrado o artigo, né? E se acendeu uma chaminha aí de curiosidade, de carinho pelo assunto, acho que a gente precisa muito de pessoas que gostem do tema e que tenham esse cuidado com o tema. Então, muito obrigada pelo convite. Foi uma surpresa, assim, maravilhosa abrir aquela mensagenzinha. E muito obrigada. Eu espero que o projeto vá para frente e continue, assim, levando o conhecimento de forma democrática, porque a gente precisa falar sobre o morrer, a gente precisa falar sobre o luto. Em algum momento, todo mundo vai passar por ele. Então, que bom que seja tratado de uma forma mais natural e com tanto carinho.